eu acho que nós temos, para compreender melhor o que vai ser dito aqui, nós temos que ter uma ideia exata do que é a teologia. Pelo menos do que é a teologia na perspectiva de São Tomás de Aquino, que é a teologia em que eu fui formado, né? A quem eu devo tudo de bom, que o Dalton exagerou aí muito, né? Mas, e portanto, é indispensável a gente ter presente essa concepção de teologia. Eu dizia aqui há pouco que o padre Lima me mandou, ele já viajou, ele é perito do Sínodo, e nós temos mantido já há muitos anos uma correspondência intensa a respeito da catequese, da transmissão da fé. Os meus artigos na revista de catequese dão testemunho desse diálogo. O padre Lima me mandou uma palestra que o cardeal Mauro Piacenza fez, eu acho que no dia de Pentecostes, dia 19 de maio, né, em Roma. Muito interessante. Ele disse que me mandou porque eu poderia me interessar por isso. De fato, o cardeal Piacenza, que é o cardeal que substituiu Dom Cláudio Rumes como prefeito da Congregação do Clero, né, é muito afinado com o pensamento de Bento XVI. Né? Ele chega mesmo a dizer que Bento XVI, né, tem um governo do pensamento, tem a preocupação central de, eu entendi assim a expressão dele, de se ocupar mais do pensamento cristão do que da administração da igreja. O que, de certo modo, explica a situação política atual de Roma, né? E o cardeal Piacenza, ele faz a conferência dele mostrando que há uma continuidade importante, né, entre o concílio, o catecismo e a nova evangelização. Os argumentos dele são argumentos interessantes, são argumentos institucionais. E eu defendo, já desde o anúncio do sínodo, desde o lineamento, essa continuidade do concílio com o catecismo e com o sínodo da nova evangelização. Continuidade, aliás, que está clara no pensamento de Bento XVI, a carta apostólica Porta Fidei, né? Tanto que ele quer celebrar os 50 anos da abertura do concílio, juntamente com os 20 anos da publicação do catecismo. A minha argumentação para defender a mesma tese do cardeal Piacenza, né, que é a tese de Bento XVI, é uma argumentação baseada na noção de fé. O que se entende por fé? E é aqui que nós mexemos justamente na concepção de teologia. Para Tomás de Aquino, a teologia tem como fonte a fé. Não, porém, os conteúdos da fé. Os conteúdos da fé são elaborados pela teologia. A teologia, ela tem como fonte o ato de crer. O fato de que na nossa vida humana, na nossa vida intelectual, na nossa vida de conhecimento,
nós buscamos iluminar aquilo que Deus nos fala no íntimo do coração. A fonte da teologia é a experiência interior, a experiência de Deus, a experiência religiosa, como você quiser chamar. A fonte da teologia é a experiência. Quando a gente entende que na fé tudo nasce do ato de crer, o ato de crer que é progressivamente assimilado pela razão, que nós nos tornamos progressivamente nosso. Eu creio em Deus. Essa fé é fundamental, né? Ela está na base de tudo. Está na base até da vida de Jesus, que viveu na fé a sua relação com o Pai. A sua relação com o Pai não era uma relação de fé, era uma relação de intimidade divina. Mas ele, como homem, ele tinha fé, ele vivia através da fé a plenitude da sua relação com o Pai. E nós somos chamados a viver no Espírito de Jesus, quer dizer, a viver na nossa vida intensamente essa relação com o Pai no Espírito, pois é o Espírito que nos faz filhos de Deus. O Espírito foi derramado no nosso coração de tal maneira que nós clamamos Abba Pater, diz Paulo lá no capítulo 8 de Romanos. A teologia, ela nasce da intimidade com Deus, ela nasce da experiência, e essa intimidade com Deus é a fé. É a fé que nos faz íntimos de Deus, e a caridade, não é, que dá o coroamento dessa intimidade com Deus. Tudo começa no nosso coração. Nós somos chamados, né, a pureza de coração, que é o caminho para nós vermos a Deus. E a nossa vida vai terminar quando interiormente nós entrarmos na intimidade de Deus. Então a fé é espiritual, a fé é radical, a fé é fundamental. Tudo depende da fé. A fé não está naquilo que eu creio, está no fato de eu crer. Aquilo que eu creio é expressão da fé. E nós sabemos que essa expressão muda. Muda com a cultura, muda com a história, né? Mas o importante, fundamental, não é a maneira como eu expresso a minha vida profunda com Deus. O fundamental é ter essa vida profunda, é participar da vida de Deus. E nós participamos da vida de Deus no íntimo do coração. Então essa verdade, vamos dizer assim, essa descoberta, ela constitui a grande novidade do Vaticano. O Vaticano nasceu da percepção de que a palavra de Deus não é uma palavra que nos transmita verdades, é uma palavra que nos transmite a vida. A revelação não é uma transmissão de verdades, não é? Como se pensava antes, e isso historicamente tem as suas razões, não é? A revelação é a comunicação da vida de Deus, é aquilo que está no primeiro capítulo da Constituição Dei Verbo, não é? No número 2, do número 2 ao número 5. Vocês sabem que a Constituição do Verbo foi a Constituição mais difícil de preparar. Foi o parto mais difícil do concílio. Ela foi apresentada no primeiro período conciliar, em 62, provocou uma celeuma tal, né, que João 23, com muita habilidade, né, diz: vamos adiar a discussão, vamos confiá-la a uma comissão mista. E a grande arte de João 23, essa comissão vai ser presidida não por um cardeal, mas por 2.
e ele nomeou como presidentes o cardeal Ottaviani, que era prefeito do Santo Ofício, o homem mais conservador do concílio, e o cardeal Beia, que era secretário do recém-criado secretariado da Unidade dos Cristãos, que era o homem mais progressista do concílio. O resultado, a comissão não conseguiu se reunir durante um ano. Quando chegou no encerramento do segundo período conciliar, em 63, todo mundo dava a comissão mista por morta, né? E o Papa, encerrando o segundo período, o Paulo VI disse: e o trabalho da comissão mista? Nós precisamos nos dedicar ainda a fazer esse trabalho. Então foi um corre-corre danado, né? Entre os cardeais e os bispos que participavam da comissão, né? E quem levou a melhor foi o cardeal Beia, porque ele trabalhou durante um ano. O Ottaviani tinha certeza de que não seria possível a comissão, porque ele ia resistir, mas o cardeal Beia trabalhou. Então, em janeiro de 63, né, em janeiro de 64, né, o cardeal Beia simplesmente dizia: eu fiz aqui um rascunho, não podemos começar a discutir pelo meu rascunho. E isso aí deu, né, o resultado que deu até o dia 18 de novembro de 65, quando foi votada a Constituição Dei Verbum, né, que é a Constituição mais importante do concílio. Eu vou dizer aqui uma nota pessoal, né, que eu acho que tem a sua curiosidade, pelo menos. Essa tese de que a Constituição Dei Filhos é o documento mais importante do concílio, né, eu a tenho há mais de 50 anos, há quase 50 anos. Em 1966, né, eu fiz uma palestra sobre o concílio. Eu estava voltando de Roma, né, no início de 66, em março de 66, o concílio havia terminado em dezembro de 65, né? Então Paulo pediu que eu fosse fazer uma palestra no seminário do Ipiranga sobre o concílio, né? Eu fiz uma palestra, o concílio é um concílio de mudança, né? E fiz 100 proposições, mostrando em que o concílio mudou. A primeira proposição é: passamos da revelação das verdades para a comunicação da vida. É a primeira das 100 proposições que eu fiz em 66. Eu não me lembrava mais dessa palestra, né? Há uns 15 dias atrás, um padre amigo que foi meu aluno, né, que não é daqui da diocese, né, me telefonou e disse: Catão, achei uma coisa interessante nos meus guardados, a sua palestra em 66. Eu digo: eu me recordo ter feito alguma coisa. Pois é, eu vou lhe mandar. E me mandou. Eu estou com o texto de 66 e com as 6 proposições, né? E a minha surpresa é que eu já em 66 defendi a tese da prioridade da Constituição Dei Verbum, né? É interessante isso, né? Eu divido o concílio em 4 pontos, 4 temas, né? A palavra de Deus, a igreja, o ecumenismo e a relação com o mundo. E as 100 proposições de mudança, né, nesses 4 pontos. É um pouco inspirado na Ecclesiam Suam, de Paulo VI, né, uma encíclica que nem sempre se conhece. Aqui no Brasil se fez muita resistência a ela no dia 6 de agosto de 64, mas tudo bem. Então, em que consiste então a nossa palestra de hoje? O Dalton e a Leda participaram da Semana Teológica, né? E na terça-feira, no dia 25, eu defendi essa tese da prioridade do ato de crer. Isso é a luz que guia Bento XVI na sua interpretação do concílio. Ele fez e convocou primeiro
O primeiro sínodo que ele convocou foi sobre a palavra de Deus, na vida e na missão da igreja. Foi o sínodo de 2008. Tem a exortação apostólica Verbum Domini. Agora ele convocou o sínodo sobre a nova evangelização e a transmissão da fé para a transmissão da fé cristã. E você tem a convocação do ano da fé, da Porta Fidei. Se nós procurarmos qual é o fio que une todos esses documentos, nós diremos, evidentemente, é a prioridade do ato de crer. E a tese que eu defendi na terça-feira justamente é sobre esse aspecto. Aqui nós temos a responsabilidade de desenvolver um tema mais particular, mas um tema importante, que é a maneira como essa fidelidade, que eu chamo prioridade ou prevalência do ato de crer, aparece no documento de trabalho. A primeira observação que eu faria, bom, eu quero fazer uma outra consideração inicial, né? Daí é que vem a ideia de nova evangelização. Por que nova evangelização? A nossa tese, eu já digo nossa, porque é também do cardeal Piacenza, e é sobretudo de Bento XVI, né? A nossa tese, né, e de alguns teólogos, não muito numerosos aqui no Brasil, pelo contrário, a nossa tese é de que nova significa uma evangelização baseada no ato de crer. Uma evangelização que não é um ensino sobre as verdades da fé. Uma evangelização baseada no anúncio, no querigma, né, que desperta para a fé, independentemente do conteúdo. A fé nasce da nossa adesão à palavra, da nossa adesão a Jesus. E é a partir dessa experiência, a partir dessa adesão a Jesus, que nós construímos a visão cristã que temos. Visão cristã que vai variar nas suas expressões, de acordo com a cultura, de acordo com o tempo, mas que tem como unidade a certeza de que Deus nos ama, de que Jesus veio comunicar a vida de Deus no Espírito e que nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus. Essa é que é a certeza fundamental. Nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus. Não somos nós que evangelizamos, é o Espírito que anuncia Jesus. Não somos nós que fazemos a igreja, é o Espírito que faz a igreja. A igreja é sustentada pelo Espírito, não pela nossa ciência, pela nossa indústria, pela nossa habilidade, pela nossa política, pelos meios de comunicação. Isso tudo é instrumento do Espírito. É o Espírito que age santificando os homens e as mulheres, naturalmente. Essa tese é uma tese bastante revolucionária, né? Mas quem a defendeu é Bento XVI, na exortação apostólica à Igreja no Oriente, que foi publicada no dia 14 de setembro, no dia da exaltação de Santa Cruz. Bento XVI assinou essa exortação no Líbano. A gente pôde assistir pela internet, pela televisão. Eu assisti essa assinatura, assisti o discurso de Bento XVI, feito em francês, no Líbano, e a assinatura. Está nos vídeos, vocês podem ver isso, está no site do Vaticano. Ora, eu fiquei estarrecido ouvindo Bento XVI. Depois fui ler para conferir. O primeiro capítulo dessa exortação precisa ser lido, sobretudo os primeiros números, do número 3 ao 7,
porque ele defende a tese de que tudo vem do Espírito. E que a grande dificuldade que nós temos de compreender a igreja é porque nós não consideramos que o Espírito está na raiz da igreja, que a comunhão eclesial é dom do Espírito. Ele diz, nós temos uma magnífica ocasião de considerar isso no Oriente Médio, porque há muitas igrejas cristãs, umas unidas, outras não, a Roma, mas o Espírito está em todas elas. A gente pergunta, e a orientação da Dominus Jesus? Ele passou por cima. Bento XVI fez uma nova eclesiologia, fez uma eclesiologia do Espírito, na exortação Ecclesia Minoriente, né? Isso a gente precisa levar em consideração. É um dado importante, né, para nós. Isso valoriza a questão do carigma, isso valoriza toda a posição carismática, a visão carismática da igreja, etc, etc, etc. Né? Então isso para nós é muito importante para as novas comunidades. Né? Ver que o Papa, eu acho que ele está percebendo que ele não vai durar muito, né? Que ele vai se encontrar brevemente com o Senhor, então ele está resolvendo dizer as últimas coisas. E ele diz com uma coragem e com uma clareza impressionante, né? Ora, eu fiz uma experiência, estou fazendo, aliás, nem sei ainda como é que eu vou sair dela. Tem uma experiência dolorosa, né? E é que os maristas da PUC do Paraná me convidaram, né, para orientar uma série de subsídios sobre a nova evangelização. E eu, meio ingenuamente, não é, pensei o seguinte, vamos começar com um primeiro subsídio sobre a nova evangelização. Depois nós entramos nos detalhes. Primeiro tratamos do caso geral. E eles disseram, não, nós podemos convidar outros teólogos, então vocês convidam os teólogos. E convidaram, né, 5 teólogos, comigo serão 6, para fazer esse subsídio. Né? O que aconteceu? Eu recebi já 4, dos 5 eu recebi 4. Nenhum deles concorda com a ideia do sínodo, com a ideia de Bento XVI. Todos eles defendem a ideia de que a nova evangelização começou em Medellín, né? E que ela consiste em a igreja se empenhar na transformação da sociedade, atuando na política, na economia, na cultura. E um deles dedica o artigo dele a combater a posição de Bento XVI, dizendo que nós temos que aceitar a diversidade e, portanto, a igreja no Brasil não pode ser a mesma coisa que a igreja de Roma. Isto é um diretor de faculdade de teologia. Eu fiquei estarrecido. Ontem o Dom Damasceno fez, porque quem vai prefaciar essa obra é Dom Damasceno. Ontem Dom Damasceno disse, entre as coisas que estão preparando o Ano da Fé, tem subsídios publicados pela Universidade do Paraná, pela PUC do Paraná. Eu sou o responsável. Eles estão me pagando R$5.000. É um bom trabalho, do ponto de vista financeiro. Né? Mas eu não vou poder fazer. Como é que eu vou presidir um subsídio, organizar um subsídio com um artigo contra o Bento XVI? Eu fiz um e-mail para eles anteontem, né, dizendo, olha, infelizmente, aí não dá. Eu não faço mais isso. Se vocês quiserem fazer alguma coisa, então vamos fazer cadernos sobre a relação pessoal com Jesus, a noção de fé, os cenários, cadernos analíticos. Mas eu não falo mais
de nova evangelização, porque deu lugar a uma reação ideológica e praticamente cismática. Se eu escrevo, né, que a igreja do Brasil tem que ser diferente da igreja de Roma, eu estou pregando o cisma. Né? Então, o assunto não é fácil, não. O assunto é muito difícil no Brasil. Né? Os teólogos, né, eu não digo o nome porque são muito conhecidos, né? Teólogos conhecidos, né, de projeção, escolhidos para lançar a coleção, né, e que tem essa posição contrária à do Papa, né, defendendo a ideia de que há uma outra concepção de nova evangelização no Brasil. Eu acredito que nós devemos aceitar a proposta do Papa, a proposta sinodal. E que, então, temos que defender, explorar essa nova evangelização. Daí a atualidade do nosso encontro aqui. Eu escrevi um texto, né, que tem 13 laudas, não vou ler, evidentemente, aqui não tem ambiente para ler isso, nós não temos nem tempo de ler isso, mas ele pode ser colocado à disposição aí de todos aqueles que quiserem, né? A ideia é a seguinte: há um dado claro, né, que é o primeiro capítulo. Bom, antes disso, quando a gente lê esse texto do documento de trabalho, a gente sabe o que é o documento de trabalho. Houve os lineamenta, né? Nós fizemos um curso de 30 horas sobre os lineamenta, né? Alguns aqui seguiram, né? Que foi uma consulta à igreja. Os princípios estavam todos lançados, né? Nos lineamenta a gente tinha a base teórica da consulta do episcopado sobre a nova evangelização, o episcopado mundial. Eu não sei quais foram exatamente as respostas do episcopado brasileiro, não sei. Né? O documento de consulta leva em conta estas respostas, né? E, de certa maneira, as explora, né? O documento de trabalho explora essas respostas. E ele é muito interessante. Ele deve ser lido a partir dos lineamentos, é claro, porque é uma resposta, é a sistematização das respostas ao lineamento. Se você colocar em 2 colunas, isso fica evidente, né? Ele segue os passos dos lineamentos, mas responde, né? Discute um pouco com a resposta recebida do episcopado. E o que ficou claro é que ele insiste muito no ato de crer, né? Não emprega esse termo, emprega um outro termo, a experiência. A experiência de Deus, a experiência do Espírito, a percepção interior, a vivência do dom da graça, né, nos seus reflexos no interior de cada um de nós. Ele desenvolve um conceito de experiência muito interessante. Me chocou o número de vezes que ele fala da experiência, né? Fala 70 vezes da experiência. Não é uma vez ou 2, são 70 vezes. Quem conhece a história da teologia sabe o que isso significa. A experiência era suspeita na Igreja Católica, desde o século XVI, quando Lutero insistiu na experiência contra o magistério de Roma, contra as práticas de Roma, né? Então a Igreja de Roma, ela resolveu não falar da experiência, condenou durante séculos todos os teólogos que deram importância à experiência. Quer dizer, a experiência não é uma fonte de conhecimento. A fonte de conhecimento da verdade é a autoridade da igreja. A experiência não é uma fonte de conhecimento. Você não pode fazer uma teologia a partir da experiência. Você tem que fazer uma teologia a partir do dogma.
Essa era a posição da Igreja Católica. Até 1954, quando um teólogo, reitor do seminário de Dijon, na Borgonha, né, Jean Moreau, né, escreveu um livro sobre a experiência cristã, Expérience chrétienne, uma nova forma de fazer teologia, tratando da experiência como fonte da teologia. O livro do Moreau é muito bem escrito, ele era um grande teólogo, né, da geração Congar, mais ou menos contemporâneo do Congar, e muito ligado a Maritain, a Jacques Maritain, né? O Moreau, ele fez um livro muito inteligente, você não podia criticar. Não? E desde o Moreau, a experiência entrou como um elemento importante, né? Para fazer teologia. Mas houve uma certa resistência no concílio. No concílio, os padres recusaram de falar da experiência, não é? Porque tinha esse passado pesado. Não é? Inclusive, por exemplo, é um sintoma muito claro, a Constituição Dei Verbum, né, não conseguiu falar da Lectio Divina. Por quê? Porque a Lectio Divina é o lugar da experiência cristã, é a partir da palavra na Escritura que eu leio espiritualmente, né, que eu leio a partir do meu coração. Você não tem a palavra Lectio Divina na Dei Verbum. Pelo contrário, você tem a recusa dessa palavra, que estava no esquema inicial e que foi barrada, foi supressa para que pudesse ouvir o maior número de votantes. Em lugar de Lectio Divina, eles puseram leitura espiritual da Sagrada Escritura e de outros livros, né, sem dar o número 25 da Dei Verbum. Né? Quem corrigiu isso? Quem corrigiu isso foi o Bento XVI, na Verbum Domini, em que ele fala da Lectio Divina. Então, o concílio não quis falar da experiência, mas estava na cara. Né? Tem um acontecimento pessoal muito curioso, né? O padre Congar, né? Eu como dominicano morava no convento do padre Congar, tinha contato cotidiano com ele, né? E ele, durante o concílio, e uma das manias do padre Congar era que nós precisamos escrever um livro sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é muito mais importante do que a gente pensa. E ele dizia isso sempre, né? E resolveu fazer um livro sobre o Espírito Santo. Esse livro, que já foi traduzido em português, inclusive pelas Paulinas, né? E fez um esquema do livro, né? E nos mostrou, né, ao padre Josué e a mim, que éramos doutorandos. Nós estávamos preparando o nosso doutorado na Universidade de Estrasburgo. E eu combinei com o Josué de falar sobre o texto, o plano do Congar, e a gente disse, está faltando alguma coisa sobre a experiência, né? Afinal de contas, como é que ele vai falar do Espírito Santo sem se referir à experiência? Então resolvemos, com muito medo, né? Porque o Congar era um teólogo universalmente conhecido, e a gente doutorando, né? Eu tinha o quê? Eu tinha 35 anos na época, né? Por aí, 35, 36 anos. Aí, disse, padre, né? Num recreio, depois do almoço, a gente gostaria de comentar um pouco. Sim. Nós gostamos muito do seu esquema, mas não seria o caso de introduzir alguma coisa sobre a experiência? Ele disse assim, merda, esqueci a experiência. Quer dizer, o Congar, né, não dava a importância à experiência que hoje a gente dá. Né? E aí redigiu uma nota sobre a experiência. Essa nota que está no início do livro dele, que é uma das peças teológicas mais perfeitas que há, a meu conhecer, sobre a experiência.
é absolutamente indispensável que os alunos leiam, né? Eu dou pneumatologia e exijo que os alunos leiam, né, essa nota do Congar sobre a experiência. Isso nós estamos, portanto, no concílio, né? Quando foi feito o catecismo, né, que começou a partir do sínodo extraordinário de janeiro de 85, né, a comissão, né, não considerou a importância da experiência. O catecismo fala da experiência uma meia dúzia de vezes, mas em lugares sem grande significação, talvez um lugar mais significativo. Ora, de repente você vê o documento de trabalho fala 70 vezes da experiência. Então há uma mudança. O que é a experiência? É o ato de crer. Eu experimento a realidade de Deus na minha vida e por isso eu creio. A fé é resposta ao dom de Deus, né, experimentado no íntimo do coração. Basta cada um de vocês olhar para a sua própria experiência. E a renovação, por exemplo, que dá muita importância à experiência, né, ela tem uma força que você não pode negar. São homens e mulheres que passam a viver a partir da experiência, né? A nossa vida é construída a partir da nossa experiência. Também a nossa teologia, que a teologia é a vida da fé. Então, se a vida é construída a partir da experiência, também o conhecimento de Deus é feito a partir da experiência. Então, isso que é o ponto fundamental. Isso que é a nova evangelização, é a valorização da experiência na construção da vida de fé. A nova evangelização começa no querigma. Isso aí é básico, é fundamental. Você tem muita gente que vive na igreja, se preocupa com a igreja, com os problemas da igreja, etc., coisa, mas não tem fé. Quer dizer, não que não tenha fé, tem uma fé anã, uma fé pouco desenvolvida, fé que não é o princípio da sua vida. Não é um homem de fé, é um homem de igreja. É diferente, é muito diferente. A nova evangelização está na linha daquilo que Paulo VI disse de uma maneira extraordinária na exortação apostólica Evangelii Nunciandi. Hoje os homens precisam mais de testemunha do que mestres, né? E quando eles ouvem os mestres é porque os mestres são testemunha. É fundamental. Então, ora, qual é a natureza dessa experiência? A natureza dessa experiência é a percepção de Deus como Deus. A percepção de Jesus como o Filho de Deus. O que dizem os homens que é um filho do homem? Uns dizem que é um profeta, outro que é um revolucionário, outro que é o sujeito metido à besta. E vocês, o que dizem? Tu és o Cristo, diz Marcos. Tu és o Messias, o Filho de Deus. É a experiência. Os apóstolos experimentaram a realidade transcendente de Jesus. Eles o confessaram como o profeta, o Messias, o Filho de Deus. Sobretudo depois, quando a sua transcendência foi ratificada pela vitória sobre a morte, na ressurreição. O cristianismo, ele está baseado na experiência de Jesus como Filho de Deus, né? Que se concretizou historicamente na ressurreição. Mas não era ainda o fim. A comunidade cristã só nasceu em Pentecostes. Então,
o documento de trabalho se organizou da seguinte maneira: na base de tudo está a relação pessoal com Jesus. Essa relação pessoal com Jesus, ela necessita ser manifestada nos dias de hoje, sobretudo pela vida dos cristãos, apesar do mundo criar muitos obstáculos. Então esse é o problema dos cenários, né, que está justamente no segundo capítulo do documento de trabalho. Essa questão dos cenários, ela precisa ser teologicamente melhor analisada, porque aqui no Brasil estão pensando que sou eu que penso a nova evangelização a partir dos cenários. Não. Quem pensa a nova evangelização é o Espírito. O Espírito não atua no mundo, o Espírito atua nos nossos corações. Ele atua no mundo a partir dos nossos corações. Isso é uma doutrina meio chocante no contexto brasileiro. Mas ela já está no catecismo, não? O trecho do catecismo que nós vamos ler na reunião do grupo esse mês de outubro é esse trecho, né, que está lá no catecismo. Lá no catecismo, no inciso 7, da descrição da ação do Espírito na história. Não. A evangelização é obra do Espírito. Não somos nós que inventamos, nem nós que a faremos. É o Espírito que a fará através de nós. Porque é o Espírito que atua no nosso coração e nos santifica. E a nova evangelização é o testemunho da santidade. Os cristãos são chamados a dar o testemunho da santidade no cenário social, cultural, religioso, econômico, político, enfim, nesses 5 cenários dos lineamenta, né, que o documento de trabalho desenvolveu, acrescentando especificamente mais um cenário, que é o cenário religioso, que nos lineamenta estava num único parágrafo, o parágrafo 6, né, e o documento de trabalho fez 6 cenários, além dos 5 dos lineamenta, mais um 6º cenário, muito interessante o desenvolvimento. Quer dizer, o que isso significa? Significa que, consultando a igreja, né, a resposta dos bispos colocou mais um desafio, que é eles chamam cenário religioso. Se você analisa esses 4 parágrafos do cenário religioso, você percebe o seguinte: é um cenário de inércia. A igreja está inerte no dogma e na maneira de dizer a fé. Se você acentua a importância do ato de crer, você tem que sacudir essa inércia. A nossa catequese, as nossas homilias não funcionam mais, porque elas são inertes, elas são vinculadas a uma expressão do passado, uma expressão atrasada. Você precisa tirar a poeira, revivificar. Como é que você vai revivificar a pregação, a catequese? Você vai revivificar acentuando a base que é o ato de fé. Visando diretamente o ato de fé, valorizando o anúncio do Evangelho, você vai mudar profundamente a maneira de pensar dos próprios cristãos. Então, esse cenário, acrescentar esse cenário religioso é muito interessante. Depois ele diz, tem um aspecto positivo, é que hoje o mundo está à busca de espiritualidade, está à busca de sentido, está à busca do sagrado.
As seitas crescem porque oferecem um sagrado acessível, ao passo que a Igreja Católica fica marcada por ritos que não têm mais significação. Quer dizer, o aspecto positivo e o aspecto negativo do cenário religioso. É muito importante que esse cenário religioso tenha vindo da consulta à igreja. Não estava nos lineamentos, mas veio da consulta à igreja. Então, esses parágrafos eles são fundamentais para a gente entender o que o sínodo pode fazer. Porque o sínodo vai ter que trabalhar, sobretudo, o cenário religioso. Então, na base de tudo está, como eu disse, a relação pessoal com Jesus. Essa relação pessoal com Jesus, que é um dado evangélico, um dado bíblico, né? O texto do documento de trabalho é muito bonito, né? Eu citei aí algumas passagens, né? O texto é muito bonito. Essa relação pessoal com Jesus é o fundamento da teologia do ato de crer. Se o que nos santifica é a relação pessoal com Jesus, né, a base da nossa vida está na fé em Jesus. Fé que é relação pessoal com Jesus. Aí você tem a teologia da fé como relação pessoal. Onde é que está essa teologia? É impressionante, eu chamei a atenção disso na terça-feira, né? Os estudantes não estudam a fé. No currículo de teologia não existe um tratado da fé. A fé, o professor toca nela na teologia fundamental, na apologética, toca nela na graça, né? Toca na fé nos sacramentos, mas já como uma coisa conhecida. O currículo de teologia atual na igreja não contempla o tratado da fé. E, no entanto, no catecismo, o tratado da fé é o primeiro, é fundamental. A primeira sessão da primeira parte do catecismo é sobre a fé, sobre o ato de fé, o ato de crer. Como é que chama essa sessão? Creio, cremos. Como é que ela é construída? É muito importante isso. Você começa numa perspectiva antropológica. Quer dizer, no íntimo do coração de todos os homens tem o desejo de Deus. No número 26 distingue o conteúdo do ato. Conteúdo da fé do ato de crer. Número 26 do catecismo. Número 27 insiste no desejo de Deus. Depois, o segundo capítulo, Deus vem a nós, é a revelação, comunica-nos a sua vida, né? Através de uma relação pessoal. A palavra é uma relação pessoal. Deus não nos faz santos, Deus nos convida à santidade, fundamentalmente. Ele nos dá todos os meios para que a nossa resposta seja positiva, mas Ele não nos coage. A fé é um ato humano livre. Aí vem o terceiro capítulo, o que é a fé? Nós não podemos definir a fé. A fé ultrapassa toda definição. É uma realidade de relação pessoal que nós não podemos definir, estritamente falando, por um gênero ou uma diferença específica. Tá? É algo existencial. Como é que nós vamos abordar a fé? Através dos parâmetros da fé. Quais são os parâmetros da fé? Abraão e Maria. Se nós quisermos saber o que é ter fé, olhar para Abraão, a história de Abraão, que começa lá no capítulo 12 do Gênesis, e olhar para Maria, que bem-aventurado és tu porque acreditaste. Então, esse é o segredo do catecismo. Ele vai dizer o que é a fé a partir
da experiência pessoal de Abraão e de Maria. É por aí. Nós não temos outro caminho para saber qual é a fé. Não é uma ideia a fé. A fé é uma realidade, é uma experiência, é uma relação pessoal. Então nós temos que partir dos parâmetros Abraão e Maria. E aí você tem aquelas 3 números fundamentais, né, que a gente devia saber de cor, né, dizendo o que há nesses 2 parâmetros. Né? É o número 150, 151 e 152 do Catecismo. Né? O 150, antes de mais, a fé é adesão pessoal do homem a Deus. Define a fé pelo ato de crer. Adesão pessoal do homem a Deus. A fé é nossa relação com Deus. Ao mesmo tempo, inseparavelmente, assentimento livre a toda a verdade revelada. Quer dizer, o conteúdo vem depois. O que vem antes é o ato de crer. É o que lembra a porta fidei. A porta fidei, ela vai tão longe, né? Teologicamente ela vai tão longe, que ela diz, o desejo de Deus é um preâmbulo da fé. Essa expressão preâmbulo da fé é uma expressão técnica em teologia, queria dizer as verdades que preparam a fé, a existência de Deus, a santidade da igreja, isso aí é um preâmbulo da fé. O porta fidei diz, não, ele não diz não, ele diz, não, mas espera aí, não é tudo. Antes disso, o preâmbulo da fé é o desejo de Deus, é o coração aberto. Esse aqui é o preâmbulo. Bento XVI lá pode ser considerado um preâmbulo da fé. Esse texto, tecnicamente, é muito importante, né? Porque justamente ele transfere para o ato de crer as consequências teológicas que a teologia dogmática tirava do conteúdo da fé. Então, para o raciocínio teológico, isso é um doce de coco. Né? Depois, o número 151, que eu sintetizo, né? Cito apenas uma frase. Para o cristão, então vejam bem, primeiro define a fé sem especificar que é do cristão. Todo homem de boa vontade que adere a Deus no íntimo do seu coração, adere ao sentido da vida no íntimo do seu coração, tem fé. É uma coisa extraordinária. Não é o cristão que tem fé. Todos os homens, salvos por Jesus Cristo, são chamados a acolher Deus no íntimo do seu coração. E esse acolhimento é a fé que justifica, a fé que santifica. Não, eu não sou um cristão anônimo, eu sou um homem não cristão. É por lá que eu me santifico. Então isso é muito importante. Esse número 150 aí é fundamental. O caso do cristão. O que especifica o cristão? Não é a fé. Para o cristão, crer em Deus é crer inseparavelmente naquele que Deus enviou, no seu Filho muito amado, em quem ele pôs todas as complacências. A minha fé é cristã, porque eu não só creio em Deus, mas eu creio em Jesus. Não é possível acreditar em Jesus sem ter parte do seu Espírito, sem participar do seu Espírito. É o Espírito Santo que revela aos homens quem é Jesus. Ninguém conhece o que há em Deus, senão o Espírito de Deus. Só Deus conhece inteiramente Deus. Então isso é muito bom, porque às vezes a renovação carismática tropeça aqui. Diz, eu tenho fé em Deus, fé em Jesus, fé no Espírito. Não!
Você tem fé em Deus, em continuidade com Jesus, graças ao Espírito. A nossa fé, ela é trinitária. Cada uma das pessoas tem um papel a desempenhar na nossa relação com Deus. E nós somos chamados pelo Evangelho a ter consciência do papel que as pessoas divinas desempenham no nosso ato de fé. Bom, eu vou ter que terminar aqui. Isso serve de introdução para quem for ler o texto, né? Isso é o que eu chamo da teologia do documento de trabalho, né? O sínodo vai provavelmente decidir muita coisa que a gente não pode imaginar, mas eu tenho a certeza de que tudo indica de que o sínodo vai abraçar essa teologia. Aqueles teólogos brasileiros que a recusam, eles vão ter que se posicionar diferentemente depois da exortação apostólica, não é? Porque está claro pelo documento de trabalho que a base é a base da relação pessoal com Jesus, definindo a fé cristã, o ato de crer cristão. Nós acreditamos em Jesus e, por isso, nós procuramos viver segundo o seu Espírito. Esse acreditar é um ato da inteligência, mas não é um ato de pensamento só. É um ato da inteligência que comanda a vida, né? E a fé só se consolida na medida em que nós vivemos de fé. A igreja não é uma academia, né? O cristianismo não é uma filosofia, o cristianismo é uma opção de vida de relação pessoal com Jesus. Eu acho que isso aí que a gente pode dizer.